Fala aí, galera, tudo bem? Vamos dar início aí a mais um vídeo do canal. E também, antes de iniciar o vídeo, eu quero agradecer ao amigo aí, Hugo Paiva, que fez o primeiro comentário e foi o primeiro inscrito do canal. Cara, muito obrigado pelo seu feedback. Tipo, querendo ou não, você acabou me dando um ânimo para gravar mais vídeo e continuar. Tipo, já tinha meses que eu não postava vídeo nesse canal. Mas, enfim, tá aqui meu agradecimento a você. Muitíssimo obrigado, cara. Mas vamos ao tópico do vídeo de hoje. Hoje eu quero falar a respeito da arte de estudar programação. É o tópico de um artigo que eu escrevi lá no meu blog. Normalmente eu escrevo os artigos lá e desses artigos eu transformo em vídeos, quando eu acho interessante para vir aqui e trocar uma conversa com vocês. Então a questão aqui qual é todo esse processo, essa jornada, que para você que está iniciando no mundo da programação, vai meio que precisar passar até chegar num determinado nível, que é o nível de excelência que a gente busca. Sendo bem modesto aqui, eu diria o nível de excelência, a capacidade de criar uma solução, ok? Alguém precisa tem um problema que alguém precisa resolver, e você, com sua capacidade em domínio de programação, você chega ao nível de ser capaz de resolver. Então, acho que o nível de competência adequado que a gente busca chegar, pelo menos quando estamos começando, é a capacidade de conseguir desenvolver alguma coisa, ok? Então, assim, só para início de conversa, vou contar um pouco sobre a minha história. Então, pessoal, contando um pouco a respeito da minha história, como eu comecei nessa jornada no mundo da programação, tudo começou com a pressão no vestibular para a Instituição Federal Fluminense, um IF, daquela da minha região. Na época eu consegui passar, porém, cara, eu sempre fui um cara que nunca tive acesso a computador, então, ou seja, eu entrei na faculdade de computação sem nem sequer ter um computador pessoal para mim, então entrar lá e ver uma sala cheia de computadores, aquilo era uma novidade. E nem sequer fazia ideia do que eu estava fazendo. Porque naquela época, tudo que eu mais queria fazer era uma faculdade, não importava qual, eu só queria fazer uma faculdade. Então, assim, quando eu comecei na programação, foi muito difícil de aprender. Porque, assim, eu terminei o ensino médio sem ter muita base, praticamente de nada. Eu sempre fui um cara se a média era 50, que foi na minha época era assim, se eu fez 51 ou 50, tá tudo ok, tá suficiente. Nunca me importei em estudar, nunca liguei para ler, nem nada disso. Eu sempre fui tocando o barco sem me importar com nada. Porém, quando eu entrei na faculdade, as coisas mudaram um pouco, porque eu tentei, pelo menos eu percebi que eu deveria ter um determinado esforço para conseguir aprender determinadas coisas que eram passadas lá na faculdade. E foi aí que eu percebi o quão difícil as coisas eram, entende? A partir de lá eu comecei a tomar gosto por tentar ler, tentar me esforçar mais a ser um pouco mais estudioso. E, cara, eu só me ferrava, porque era muito difícil. Às vezes eu lia o livro, e chegava na hora da prova, eu sempre me ferrava. Então, assim, o processo de aprendizagem de programação não foi algo fácil, mágico, que em semanas, meses, nossa, eu já estou construindo uma aplicação. Cara, longe disso. Até porque o fato de eu nunca ter contato com computadores me fez ser um cara de cabeça muito fechada, entende? Eu não tinha nem a capacidade visual de chegar na sala de aula e ficar pensando, nossa, quando que eu vou aprender a construir esse aplicativo aqui? Quando que eu vou conseguir aprender a construir esse site? Eu não tinha essa mentalidade, entende? Na época a gente estudava C, e eram programas bem simples. Sei lá, começava com uma função que soma, uma função que resolve um determinado problema, mas para você entender as estruturas básicas da programação, estrutura de repetição, declaração de variáveis, essas coisas cotidianas para quem está estudando inicialmente. Então, assim, todo esse processo demorou bastante tempo, até meio que eu poderia dizer para vocês, eu me acostumar com as instruções básicas, entende? Isso foram várias tentativas de leitura. Lembrando, eu nunca fui uma pessoa de ler bastante. Eu comecei a tomar esse gosto ou necessidade de leitura na faculdade, porque eu sabia que eu era muito atrasado, era horroroso, ridículo. Então, assim, foi uma trajetória longa até chegar ao nível de hoje. E mesmo assim, no atual nível que eu me encontro como desenvolvedor de software, eu não me acho grande coisa de merda nenhuma. Eu acho só mais um cara que consegue desenvolver alguma coisa, mas dizer que, nossa, eu sou muito bom, cara, longe disso, longe, estou muito longe. Porém, o ponto onde eu estou, pelo menos comparado de onde eu iniciei, eu posso dizer também que eu já estou muito longe. Então, de certa forma, eu estou satisfeito com isso. Mas mesmo assim, ainda não satisfeito porque tem muito conhecimento, entende? Para você poder dominar e aprender. Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer para você, cara, se você acha que vai aprender programação rápido, se você acha que são 6 meses de curso e você vai sair sendo um cara bom,
para conseguir um emprego assim, para desenvolver uma aplicação top, esquece, meu amigo, esquece. Caso isso aconteça, vai ser uma raridade das raridades. É algo absurdo, entende? No mundo real, pelo menos eu enxergo que as coisas não são assim. Você vai estudar, vai se fuder pra um caralho, vai se ferrar bastante. É difícil. E quando você acha que sabe alguma coisa, você se fode, porque coisas imprevisíveis acontecem e você começa a entrar em... Como é que eu vou dizer, cara? Eu vi uma frase em algum lugar falando que programação é a arte de... Você acha que sabe o que está fazendo até descobrir que você não sabe o que está fazendo, entende? Meio que você vivencia muito isso, entende? Você chega num nível que você se sente conforto, sabe fazer as coisas, mas tem hora que você depara com problemas que você se sente um merda. Você se sente um cara incapaz. Mas não é que você seja incapaz, é que naquele determinado momento as coisas estão difíceis de serem resolvidas, entende? Então, assim, isso é uma coisa que você vai lidar, acho que para a carreira inteira. Pelo menos é assim que eu enxergo. Então, assim, se eu, que já tenho anos de experiência, estou falando que eu vivencio esse tipo de experiência, eu acharia muito ridículo alguém que em 3 meses, 6 meses ou 1 ano de estudo diga que sabe fazer de tudo e resolve tudo. Porque a natureza dessa tarefa, né, a natureza dessa profissão de programação envolve muitas e muitas coisas, cara. Não se trata apenas de você estudar, entender, codificar e desenvolver as ferramentas. Envolve várias outras coisas. Se você vai desenvolver um sistema para uma pessoa, você tem que ter uma boa capacidade de comunicação. Se você está trabalhando sozinho e vai vender o que você está criando, ou se você vai fechar um acordo, existem outras características que você, como indivíduo, tem que aprender e a desenvolver que vão além da programação, entende? Tem que ter muita boa comunicação, muito boa comunicação, para você também se dar bem nessa área. Não se trata só de codificar. Então, assim, gente, o que eu estou tentando passar é a clareza em dizer que não é uma tarefa fácil. Se você acha que em poucos meses vai ser fodão, vai estar criando coisas incríveis, ou se vai pegar o emprego dos seus sonhos, isso é muito difícil de acontecer. Não é fácil, não é simples. A não ser que você seja uma aberração intelectual absurdo, que, enfim, saia do padrão, né, da curva, e tudo bem, porque isso não é impossível, mas é muito difícil, entendeu? Essa é a ideia que eu estou tentando passar para você que é um iniciante, entenda? Eu acho muito bom, cara, a gente sempre ter o pé no chão para não ficar fantasiando muitas coisas e acreditar que tudo é um mar de rosas, porque não é assim, infelizmente, não é assim, ok? Muito bem. Outros pontos também, aí são coisas que eu pessoalmente acredito, que eu acho, é o seguinte: algumas características que, caso você tenha, possam te facilitar para você se dar bem com programação. Entre elas, eu acredito que, assim, uma pessoa que tenha um raciocínio rápido, obviamente, ela vai ter uma facilidade, porque ela sempre vai estar trabalhando com resolução de problemas, ok? Raciocínio rápido, ter uma curiosidade, cara, eu acho isso muito fundamental, porque como programação é uma coisa que você sempre vai estar lidando com coisas diferentes, porque, assim, pense bem comigo, o fato de você saber escrever código não significa que você sabe fazer qualquer coisa. Porque, além de escrever código, você tem que ter a capacidade de entender o problema das pessoas, entendeu? Não é só, eu quero criar um site, está escrevendo. Não, você tem que entender o que é aquele site, o que ele quer fazer, que tipo de site. Porque existem infinitas soluções para um problema. Você, como um desenvolvedor, você, ao longo da sua carreira, né, ao longo do tempo que você vai estudando, passando por experiência, você vai atingir a maturidade de entender qual é a melhor solução, entende? Então, às vezes, vão ter contextos específicos que, dentro de um paradigma, assim, de que uma pessoa que esteja olhando o que você está fazendo possa dizer que você está errado. Mas naquele contexto específico, aquela decisão que você tomou foi perfeita para aquele tipo de problema. Só que essa solução para outro tipo de problema pode ser uma merda. Não pode funcionar e está errado. Entenda que na programação existe muito disso. As coisas não são muito simplistas de, eu sei programar, mas vou sair fazendo. Não é assim. Você tem que ter uma boa comunicação com o seu cliente, ou seja lá quem for que vai te pedir para que você desenvolva a solução. E você tem que saber pensar, através da sua experiência, na melhor solução possível para aplicar, qual a melhor tecnologia. E nem sempre a melhor tecnologia é a melhor tecnologia. Que adianta eu usar a melhor tecnologia se eu não tenho a menor habilidade com essa tecnologia? Às vezes minhas habilidades são voltadas para uma tecnologia talvez um pouco mais ultrapassada. Mas eu tenho a segurança que eu entrego e resolvo o problema. Então você tem que colocar isso numa balança.
e saber o que é melhor. Mas isso são coisas, cara, que só se descobrem ao longo da experiência, entende? Outro ponto em programação muito interessante existem certos tipos de conhecimento que você só tem como desenvolver esse conhecimento a partir de anos de experiência. Exemplos disso são certos conteúdos de livros, entende? Você não, existem conteúdos que, se você, como um iniciante, tentar entender, não vai fazer sentido de porra nenhuma para você, entendeu? Você vai olhar, pode achar até uma besteira, ou pode achar difícil, ou você pode até entender como funciona, mas no seu dia a dia não vai servir para porra nenhuma, porque certas coisas exigem um certo nível de maturidade. Você precisa passar por certas experiências que daqui a alguns anos, quando você reler aquele livro, você vai ler e vai falar: cara, agora faz sentido, é verdade. Agora eu entendo o que aquilo quer dizer. Faz parte, acho que da vida, né, como um todo. Tem coisas que, no início da experiência, você não está preparado para entender aquele conhecimento. E tem coisas que, dependendo do seu nível, durante a sua jornada, você vai estar preparado para entender. Então é bom você, que é um iniciante, conseguir pescar isso. Pois, na minha opinião, para um iniciante, foque apenas no que é básico, foque apenas nos fundamentos. Não comece estudando programação, colocando na sua cabeça que você vai criar um aplicativo incrível e foda. Esquece essa porra. Foque em fazer apenas o básico. Se é entender o que são as variáveis, se é entender o que são estruturas condicionais, de repetição e etc., aprenda o básico e crie coisas simples. Não importa. Não tenha vergonha, não faz o menor sentido. Não tenha vergonha, crie coisas simples. E saiba que isso vai levar um bom tempo. Você não vai aprender milagrosamente, do nada, facilmente ou em poucos meses as coisas. Demora tempo e faz parte. Então, assim, se você tem curiosidade, se você tem raciocínio rápido, se você tem paciência para estudar e gosta de aprender e gosta de ler, eu acho que você tem as devidas características para se desenvolver bem ao longo da sua carreira como desenvolvedor de software, entendeu? Agora, se você é um cara que não gosta de ler, tem preguiça, tem um péssimo raciocínio, mas isso é péssimo raciocínio, eu não digo que nossa, você não presta para ser um programador, não é isso. Porque você pode desenvolver essas habilidades. Acho que muito parte da sua própria força de vontade em querer se desenvolver, entende? Mas se você é um cara que já é ruim na maioria das coisas e não tem a força de vontade de se desenvolver, muito provavelmente você não vai conseguir ser um programador. Provavelmente você vai achar que tentou bastante, e na verdade não foi o bastante, e vai achar que não é para você, entende? Porque é assim, cara, infelizmente você tem que se dar o seu devido esforço, vai demorar um tempo para você conseguir atingir um determinado nível. Infelizmente é assim. Então, pessoal, eu acho que para essa conversa de hoje a respeito sobre a arte de estudar programação, eu acho que envolve muito disso. Um outro conselho também que eu gosto muito de passar é o seguinte: busque ler livros, entenda? Tem um livro que eu falo: não compre cursos de programação. Tudo bem, eu tenho meu lado pessoal contra cursos. Eu acho que não tem necessidade, tá? Não é que não deva comprar curso. Eu acho que eles são desnecessários, ainda mais para quem é iniciante. Um curso você compra quando é um conhecimento específico que você quer aprender e você não encontra em lugar nenhum. E naquele curso tem. Então vale a pena comprar. Mas, jogando o curso de lado, o que eu quero dizer foque em se desenvolver em leitura, goste de ler, tente. E até hoje eu estou nessa trajetória do gostar de ler, tá? Não é porque tem um monte de livro aqui que eu li tudo. Esqueça, não é isso. Tem vários livros aqui e a maioria eu não li. Mas eu quero ler, vou lendo, eu estou na minha evolução, entende? Eu estou contando a minha parte, como foi comigo. Mas com você pode ser diferente. Às vezes você é um cara que devora um livro em um dia. Porra, se você é assim, cara, você tem tudo para dar certo, para avançar rápido, vamos dizer assim, entende? Então, assim, foque sempre em estudar por livros. Por que por livros? Nos livros você vai encontrar pessoas renomadas, altamente capazes e competentes, que criaram obras excelentes no que você está disposto a aprender. Então, se você vai buscar um conhecimento, busque o conhecimento de quem já é foda na área. Não busque conhecimento, não desmerecendo, né, obviamente, ninguém, mas não busque um conhecimento de uma pessoa aleatória na internet. Tente se esforçar a aprender da fonte mais primordial, né, dos caras mais fodas que conseguiram criar as obras, que seriam os livros, o básico de programação, enfim, conforme você for evoluindo no seu conhecimento, ok? Então, assim, lembre que isso que eu estou falando, gente, são sempre conselhos dentro da minha ótica, minha visão. Não encare isso aqui como uma verdade absoluta, não encare isso aqui como, ele é o dono, esquece, não é isso.
É só um conselho para quem está iniciando, tudo bem? Galera, eu agradeço por terem assistido este vídeo e espero estar trazendo novos vídeos para o canal, beleza? Vou tentar melhorar mais a forma como eu produzo vídeos, vou tentar me organizar melhor, enfim, para ampliar, né, melhorar essa qualidade do conteúdo que eu estou tentando trazer aqui para o canal, ok? Agradeço por você ter assistido, muitíssimo obrigado e até o próximo vídeo, cara. Valeu, tchau, tchau.